Oi gente, tudo bem? Aqui é Sandra Oh e sejam muito bem-vindos ao canal da Sexy Divã. Esse é o terceiro vídeo da série sobre doenças sexualmente transmissíveis e hoje a gente vai falar sobre o herpes. Existem 8 diferentes vírus da família herpes, dentre eles o herpes tipo 1, que costuma causar o herpes labial, e o herpes tipo 2, que é responsável pelo herpes genital. Porém, por causa da prática do sexo oral, que é muito comum, não é raro encontrar lesões labiais causadas pelo herpes tipo 2 e lesões genitais causadas pelo herpes tipo 1. Como uma pessoa sabe que ela tem herpes? Algumas pessoas não sabem, simplesmente porque algumas pessoas que se infectam com o vírus do herpes não apresentam sintomas. Mas quando as pessoas apresentam sintomas, normalmente o quadro clínico está dividido em duas situações. A primeira situação é caracterizada pela primeira aparição dos sintomas da doença, e ela é chamada de infecção primária. Ela pode aparecer de 3 a 7 dias após o contágio, ela também pode aparecer após 2 semanas e também ela pode simplesmente nunca aparecer. Essa primeira aparição dos sintomas, ela costuma ser mais sintomática. Isso quer dizer que os sintomas são mais fortes, são mais evidentes e duram mais tempo. Eles podem durar até 20 dias. O principal sintoma do herpes são pequenas bolhas agrupadas nos órgãos genitais. Nos homens, elas podem aparecer no pênis e nas regiões próximas ao pênis, e nas mulheres elas podem aparecer fora da vagina ou dentro da vagina. Quando essas bolhas aparecem dentro da vagina, pode dar também outros sintomas, como por exemplo corrimento e dor na hora do ato sexual. Essas bolhas surgem e logo em seguida elas se rompem, formando úlceras muito dolorosas. Na infecção primária, além dessas bolhas, pode aparecer outros sintomas, como dores pelo corpo, mal-estar, febre, cansaço. Também pode dar linfonodos na virilha e se essas bolhas estiverem localizadas na saída da uretra, na hora de urinar pode dar muita dor. Após a infecção primária, as lesões do herpes genital desaparecem e podem ficar silenciosas durante vários meses. Mas na maioria dos pacientes contaminados pelo vírus do herpes, a infecção ressurge de tempos em tempos, que é o que a gente chama de recorrências. As recorrências costumam ser menos sintomáticas e mais curtas do que a infecção primária. Elas duram mais ou menos uns 10 dias. As recorrências também costumam dar sinais de que aquelas lesões do herpes vão reaparecer. Nas mulheres, por exemplo, pode dar coceira nos grandes lábios. No homem pode dar dormência no pênis. Pode dar também, é muito raro, íngua na virilha e pode dar também um mal-estar, pode dar cansaço, pode dar dor nas articulações e febre. É mais raro, mas pode acontecer. Essas recorrências costumam aparecer após um evento estressante para o organismo. E o que é um evento estressante para o organismo? Pode ser o excesso de exercício físico, pode ser uma exposição prolongada ao sol, pode ser após uma doença, após uma cirurgia, após um tratamento prolongado com antibióticos. Em algumas mulheres, a menstruação pode causar uma recorrência, mas também há casos que não dá para identificar um fator específico que provoque uma recorrência. E como é que se pega o herpes? A ferida do herpes é extremamente contagiosa. E o herpes genital se pega com um contato íntimo com a área infectada, como é o caso do ato sexual, por exemplo. Mas o herpes também pode ser transmitido através de outras maneiras. Digamos, por exemplo, que uma pessoa toma banho e seca a ferida com uma toalha. Uma outra pessoa que use essa toalha pode ficar contaminada. Uma pessoa que use, por exemplo, uma roupa íntima de uma outra pessoa que está com essas feridas, ela pode ficar contaminada. Enfim, qualquer objeto que entre em contato direto com a ferida, pode ficar contaminado e pode transmitir o vírus. Essa forma de contágio é menos comum, mas pode acontecer. A transmissão do vírus do herpes também pode acontecer mesmo quando não tem nenhuma lesão aparente, mesmo quando não tem essas bolhas nem as feridas. Isso porque alguns pacientes podem secretar o vírus mesmo fora das crises, então ele pode continuar contaminando as pessoas a qualquer momento. O vírus do herpes ele se encontra nas feridas, mas ele também se encontra na saliva, no sêmen e nas secreções vaginais. E qual é a melhor forma de se evitar o contágio? Bom, durante a crise, deve-se evitar qualquer tipo de contato com essas bolhas e feridas.
Como essas bolhas e feridas aparecem na região genital, é importante evitar qualquer tipo de contato sexual. Mas essas bolhas também podem aparecer em outras partes do corpo. Elas podem aparecer, por exemplo, na coxa, elas podem aparecer nas nádegas, elas também podem aparecer nas costas. Nesse caso, o cuidado deve ser redobrado. Deve-se lavar bem as mãos em caso de contato com esse tipo de ferida. E como a gente já viu, uma pessoa pode secretar o vírus do herpes mesmo fora das crises. E a gente também já viu que o vírus do herpes está presente na saliva, no sêmen e nas secreções vaginais. Então, é importantíssimo o uso da camisinha. E como é feito o diagnóstico do herpes? Bom, o diagnóstico do herpes é feito com a descrição dos sintomas. E muitos médicos conhecem essas bolinhas só de olhar. Senão, normalmente é feito com a coleta de material. Ele vai passar uma espécie de cotonete em cima das bolinhas ou em cima da ferida e vai levar o material para o laboratório. O herpes não tem cura. Uma vez que o vírus do herpes penetra nas rupturas da pele ou da mucosa, ele é captado pelas terminações nervosas e é transportado para os glândulos sensoriais, que ficam localizados perto dessa região da pele. Nessa região, nenhum medicamento consegue alcançar. E é por isso que uma pessoa que está contaminada com o vírus do herpes vai ficar contaminada para o resto da vida. E aí ela pode ou não desenvolver os sintomas da infecção. O herpes não tem cura, mas ele tem tratamento. E o tratamento do herpes é feito com antivirais. O tratamento deve ser feito logo assim que os primeiros sinais da recorrência começarem a aparecer. Quanto mais cedo começar a fazer o tratamento, melhor o resultado. E o que o antiviral vai fazer? Ele vai acelerar a cura das feridas, ele vai diminuir os sintomas da doença, como por exemplo as dores, o mal-estar, a febre. Ele vai reduzir o risco de transmissão da doença e ele vai impedir as complicações. E quais são as complicações do herpes? Bom, em alguns casos, essas feridas do herpes elas podem se espalhar pelo corpo todo. Em outros casos, pode dar meningite. Em alguns pacientes que são imunocomprometidos, como pacientes que têm AIDS, por exemplo, o herpes pode levar até a morte. E isso era o que a gente tinha para falar sobre o herpes. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha, faz um comentário e se inscreve aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Eu espero ver você nos próximos vídeos, por isso cuide-se bem e até a próxima!